A liberdade de expressão, em verdade, é a maior expressão da liberdade. Essa quadra de um poeta sergipano ilustra o nosso tema, liberdade de expressão. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Refúgio. O barulho dos automóveis é a nossa antimúsica, o nosso não céu de cada dia. Por isso é que me refugio nessa casa de campo chamada poesia. Bem, amigos, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje eu estou realizando um sonho de entrevistar o autor dessas palavras. Com vocês, Carlos Aires de Brito, poeta sergipano e ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma inspiração, alguém que consegue fundir o direito com ética e a poesia com sensibilidade. Ministro, é um prazer enorme recebê-lo no Papeando com Pamplona. Muito obrigado, Rodolfo Pamplona. Também para mim é um prazer pessoal estar aqui com você, com tanta gente jovem, bonita, inteligente e mais que tudo, gente sensível. Né? Amém. E vamos lá, antes de começar a entrevista, vamos rodar um VT. Roda o VT. Bom, na minha opinião, a liberdade de expressão é todo aquele dom que Deus concedeu ao ser humano de poder pensar e de poder se expressar tanto nos seus desejos, nas suas vontades, os seus pensamentos, e que é próprio dos seres racionais. Os irracionais, eles não têm essa capacidade, por conseguinte, não podem exercer o papel da transformação. Então, ao ser humano, ele foi concedido esse direito de expressão, que é algo que é preservado de todas as formas nos povos civilizados, nos povos democráticos, e por isso é que as próprias constituições democráticas tanto enfatizam, destacam artigos próprios na defesa do direito de expressão do cidadão. Bom, a mídia, que hoje já são diversos canais, inclusive canais modernos, ágeis, principalmente aqueles que estão se valendo da internet, ela defende esse direito da expressão porque isso é a razão de ser da própria mídia. Então, entidades como a ABI, a Associação Baiana de Imprensa, a qual eu tenho a honra de presidir, ela existe, acima de tudo, para defender o direito de expressão, defendendo a liberdade de imprensa, que é a liberdade da pessoa falar. Então, casando o que eu estou aqui dizendo com o que eu já disse antes, não teria sentido se eu pudesse pensar e eu não pudesse falar. Às vezes isso acontece nos regimes ditatoriais, né? As pessoas pensam e elas são amordaçadas, elas não podem, elas são garroteadas, elas não podem se expressar, não podem falar. Então, este dom se transformou num grande poder do ser humano. E quando estes seres humanos se juntam, eles são capazes de promover manifestações e de promover a implantação das suas vontades, daquilo que lhe pertence, daquilo que se constitui o seu direito. Bem, amigos, o programa de hoje versa sobre liberdade de expressão. Eu vou conversar com Carlos Aires de Brito sobre liberdade de expressão. Eu estou emocionado. Meu ministro, minha inspiração. O que é que se entende juridicamente por liberdade de expressão? Pois é, num trocadilho antigo que pude reproduzir no dia da votação, falei que a liberdade de expressão era a maior expressão da liberdade. Sim. E na Constituição ela está ao lado da liberdade de pensamento, da liberdade de informação e da liberdade... Não, exatamente isso.
Liberdade de informação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Perfeito. Isso no artigo 5º. No artigo 220 da Constituição, o tema é retomado. E a Constituição ali acrescenta criação. Então, pensamento, informação, criação, expressão. Mas a expressão aí tem 4 conteúdos. É uma liberdade com 4 conteúdos. O conteúdo artístico, o conteúdo intelectual, o conteúdo científico e o conteúdo comunicacional. A Constituição quis abranger tudo, né? Quis exaurir mesmo os conteúdos da liberdade de exprimir, né? Um estudo, uma pesquisa, uma análise científica, uma criação artística, né? Um modo de se comunicar e de também verter, né? Tirar da sua subjetividade e expor para terceiros sua intelectualidade. Mas como enfrentar o desafio de ponderar a liberdade de expressão e a proteção, a honra e a imagem? Isso é uma dicotomia. O direito é cheio de dicotomias, de polos contrários. O primeiro bloco, o primeiro polo, é constituído pela intimidade, vida privada, honra e imagem. Tudo é bem de personalidade, tudo é direito fundamental, tudo é direito subjetivo, direito referido a um sujeito em particular. E o segundo bloco, constituído pela informação, pensamento e expressão naqueles 4 sentidos: expressão artística, científica, de comunicação e intelectual. No plano do entrechoque empírico, concreto, que faz a Constituição? Uma opção. Sim. Já que não é possível uma conciliação factual, uma harmonização voluntária, espontânea, né, amigável, que faz a Constituição? Opta. Aí opta pelo bloco da liberdade de pensamento, de informação e de expressão. Mas como proteger a honra, a liberdade, preventivamente, sem incidir censura? Bem, a Constituição, ao fazer opção por um bloco da informação, da expressão, lato sensu, e da informação, ela partiu de um pressuposto. É que a informação é como um passageiro importante e apressado que não pode esperar um só instante, um só momento. O pensamento também. E a expressão, no sentido genérico, também. A Constituição acha que o prejuízo causado à sociedade, à civilização, a ela mesma, a Constituição, na sua inteireza, o prejuízo é irreparável. Ninguém pode ser privado de emitir uma ideia, uma opinião, um pensamento, porque isso pode resultar num prejuízo verdadeiramente profundo, irreparável para toda a sociedade, digamos assim. Ao passo que a imagem é passível de reparação. Sim. Você tem o direito de resposta e tem indenização. Entendi. A honra é passível de atenuação, de reparação. Você postula indenização, tem direito de resposta. Entra com ação por injúria, calúnia, difamação. Percebeu? Há meios de reparar, de atenuar o dano que você sofre nesse plano da sua intimidade, vida privada, honra e liberdade. Outro não há como reparar. Certo. Foi uma opção que a Constituição fez e eu acho que fez acertadamente. E deixa-me fazer uma pergunta final desse bloco. Como é que foi, na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, ter atuado em tantos casos, tantas questões que travaram justamente a questão da liberdade de expressão? Isso, você sabe, Pamplona, juiz que é, e dos bons, dos melhores, poeta, né, que é também, você sabe que nos tribunais os processos são distribuídos aleatoriamente, né? Isso não é direcionado. Então, caíram para mim muitos processos, assim como Marcha da Maconha, caiu um para Celso de Mello, outro para mim, células tronco embrionárias, homoafetividade, liberdade de imprensa, liberdade de humor, cotas raciais, cotas sociais. Não sei se falei de proibição do nepotismo, falei. Não. Proibição do nepotismo. Então, e eu encarei, né? Eu fui às últimas consequências.
Eu também pedi vista daquele processo e acho que contribuí substancialmente, sem autolisonja, para o Supremo decidir que as mulheres podem interromper gravidez de feto anencéfalo. Né? Também da minha relatoria, Lei da Ficha Limpa, também da minha relatoria, a possibilidade de o trabalhador acumular benefícios da aposentadoria, benefícios junto ao INSS, como proventos e salário da empresa. Sinceramente, é um relato do que foi de importante no Supremo Tribunal Federal nos últimos 10, 12 anos. É uma honra estar aqui com o senhor. Mas eu não posso, eu não sou um homem egoísta. Definitivamente, um poeta não pode ser egoísta. E eu não quero deixar esse privilégio só comigo. Eu tenho uma plateia ávida, que está louca, está feito macaco de auditório, doido para querer ver. O senhor quer ver? Me dá um minuto. Alguém quer perguntar aqui? Eu não disse? Ministro Carlos Aires, meu nome é André. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema publicação de biografias não autorizadas. Pois é, André, eu estudei esse tema e cheguei a publicar um artigo no jornal O Globo. E a minha premissa é essa: quem quer que seja pode escrever sobre quem quer que seja, no uso da sua liberdade de informação, de pensamento e de expressão. O biógrafo é um misto de historiador e de literato. Essa é a vocação dele. Ele gosta de revolver fatos, se aprofundar no estudo de biografias. Ele tem, portanto, o direito de se debruçar sobre a vida pregressa, né? Porque biografia é vida pregressa, né? De quem quer que seja. Assim como no plano da liberdade de expressão, quem quer que seja pode dizer o que quer que seja. Assim como no caso da maconha, da marcha da maconha, a premissa de que se valeu o Supremo para decidir pela liberação foi: quem quer que seja pode se reunir com quem quer que seja, ou em ambiente fechado ou em ambiente aberto. E assuma as consequências de sua conduta. E assuma as consequências. Perfeito. Isso. O Estado não pode tutelar o indivíduo permanentemente como se ele fosse menor de idade ou um incapacitado do ponto de vista mental. Ok. Ministro Aires Brito, meu nome é Vinícius, eu queria saber sobre o direito ao esquecimento. O que é que o senhor acha a respeito? Esse é um tema novíssimo, né? Um tema novíssimo. E ainda não vi nenhum equacionamento jurídico assim profundo, convincente. Apenas a Corte Internacional de Direitos Humanos, né, europeu, né? Sim, a Corte Europeia, se manifestou sobre isso. Quando se trata de crime, né, cuja pena já foi integralmente cumprida, é fácil a gente responder que se tem mesmo o direito ao esquecimento, se não relembrar, né, aquela imposição de pena e o modo pelo qual o apenado cumpriu o seu castigo. É como que impor uma pena perpétua. Você nunca se libera dessa pena. Você já pagou pelo crime que cometeu, já está no singular, quite com a sociedade. E Vinícius, é interessante perceber, talvez, a honra é como virgindade, só se perde uma vez. E imaginar que isso não possa ser nunca mais objeto de alguma proteção, é algo que soa. Então, a noção do direito ao esquecimento está relacionada não somente à prática de crimes, ou à questão de modificações corporais, ou à questão de opções de vida, ou a determinadas práticas de atos lícitos ou ilícitos que eventualmente possam ser objeto de uma necessidade de esquecer. Olá, ministro. Meu nome é Maísa. Eu gostaria de saber como foi a apreciação da lei de imprensa pelo STF. Pois é, a lei de imprensa era uma lei do regime militar, daquele estado de exceção. Era uma lei de ponta a ponta autoritária, né? E que buscava, nas suas entrelinhas, não um projeto de governo militar, algo muito mais grave, um projeto de poder militar, né? Para prolongar ao máximo o tempo de devolução do poder político aos civis. Então, ela
servia a lei de imprensa a esse propósito da perpetuação do governo militar. E, para tanto, ia na jugular da liberdade de imprensa. Verdade. Cerceava os espaços de discussão livre e do pensamento, não é? Das opiniões, e fechava os espaços de circulação das ideias, das informações, não é? do pensamento e da expressão em sentido genérico. Maísa, essa foi talvez uma das mais importantes decisões do Supremo Tribunal Federal. Oi, ministro, eu sou Amanda e eu gostaria de saber do posicionamento do senhor acerca das manifestações populares que movimentaram o país nos últimos tempos. Positivamente, né? Ali o povo mostrou para si e para os governantes que ele, o povo, tem o direito de passar um pito nos governantes mesmo, nos administradores. O povo cansou, não é, de desvios institucionais, de funcionamento precário, insuficiente do ponto de vista ético e da eficiência, não é? Na condução da coisa pública. E no exercício da sua cidadania, não é? Dando uma demonstração de cidadania ativada, o povo tomou a si o encargo de ir às ruas para dar conta da sua irresignação. O povo não tinha muita clareza do que queria, mas no fundo ele queria uma nova agenda, não é, de prioridades para o país. E Amanda, eu acho que um elemento mais importante ainda é dizer, o povo quis mostrar que tem voz. Olá, ministro, meu nome é Mariana. Eu queria saber como foi a experiência de participar das audiências públicas no STF. Olha, Mariana, realmente eu tive a felicidade de convocar a primeira audiência pública da história do Poder Judiciário brasileiro. Mas eu me baseei numa frase de um jurista e um membro da Suprema Corte norte-americana, foi presidente da Suprema Corte, Oliver Holmes. A frase é a seguinte: quem só sabe direito, nem direito sabe. Tobias Barreto também dizia isso, ele propugnava, né, pela abertura, né, do jurista para o mundo circundante. É como se eu fosse atualizar a linguagem dele, bem prosaica, eu diria o seguinte: o jurista ele tem que entender de tudo, de parto de onça a atracação de navio. Entendeu? E é muito interessante compreender essa questão das audiências públicas, porque elas são talvez a manifestação mais expressa daquilo que a gente pode dizer de uma ação comunicativa. Um consenso democrático no que eu estou ouvindo o interlocutor para que eu possa decidir. Isso. Então o direito abre as suas janelas para o mundo circundante e vai buscar informações, conceitos, né, de experts, que estão muitas vezes fora da área jurídica. Por exemplo, sobre o começo da vida, o que é que diz a Constituição? Sobre o começo da vida, a Constituição é de um silêncio de morte. Entendeu? Então é preciso ouvir os geneticistas, os embriologistas. Eu fiz a convocação e compareceram 29 cientistas, 27 dos quais subiram à tribuna do Supremo Tribunal Federal, Mariana. Um espetáculo belíssimo, né, de colaboração com o poder público, com o poder judiciário. Olha, daí hoje amicus curiae, a figura dos amigos da corte. O direito humildemente, né, reconhecendo que não dispõe com cientificidade do domínio de certas matérias referidas por ele, claro, direito. Entendeu? Por exemplo, o que é embrião? Né? O que é embrião dos primeiros dias? Ou o embrião é o resultado da fecundação do óvulo pelo espermatozoide até quantos dias? 7 dias, 14 dias? Aquele embrião ali confinado num vidrinho, no freezer, congelado, in vitro, em vidro, ele é um embrião de pessoa humana? Aí você diz sim, porque ele tem potencialidade para se transformar numa pessoa humana. Mas se ele ficar ali no vidrinho eternamente, ele se transforma numa pessoa humana? Não, pode até se deteriorar. É preciso que o embrião seja introduzido no endométrio, no colo do útero, feminino naturalmente. E ali no útero, que é uma entidade mágica, não é, constitutiva da vida humana, o útero, o embrião experimenta uma metamorfose que dá no ser humano. Resumo da ópera: não confundir embrião de pessoa humana, num vidrinho, com pessoa humana embrionária, no ventre materno.
Né? Então a gente só pega essas só distinções... consegue formar esse convencimento e esse conhecimento a partir do outro. É uma relação de autoridade. Né? E quantas audiências públicas já foram feitas depois dessa primeira? Acho que Pamplona umas 12, não é? Por aí. Sim, por aí. Uma experiência que deu certo, que resultou proveitosa. E eu tenho que arrematar agora, porque tem muita gente querendo perguntar, mas eu tenho que pedir uma última pergunta. Por favor, faça sua pergunta. Ministro Aires Brito, tudo bom? Meu nome é Marcela. Eu gostaria de saber como o senhor conseguiu atuar no STF e utilizar a poesia no direito. Marcela, ali no Supremo, como em todo órgão judiciário de conhecimento e aplicação do direito positivo, né? Conhecimento, interpretação e aplicação do direito positivo, ali há sempre um objeto do conhecimento, né? Tudo começa com esse objeto de conhecimento, um dispositivo, um conjunto de dispositivos, o sistema jurídico na sua inteireza. Mas antes de você conhecer o objeto, é preciso conhecer de que faculdades subjetivas você dispõe para conhecer o objeto. Você precisa conhecer as faculdades de que dispõe para conhecer algo externo a você. Então, e nós dispomos, nós seres humanos, de duas extraordinárias faculdades, o sentimento e o pensamento. Entretanto, temos o defeito de só aplicar o pensamento, que é a sede da reflexão, a sede das ideias, a sede dos conceitos, a sede das teorizações, dos métodos, né, do planejamento, das equações. E o lado direito do cérebro? O cérebro é binário também, tem dois lados, hemisfério esquerdo, pensamento, hemisfério direito, sentimento. O QE, quociente emocional, lado direito, QI, quociente intelectual, lado esquerdo. Por que só usar o QI? Você fica mutilada. E os temas jurídicos só se dão por inteiro a quem por inteiro se dá a eles, manejando os dois lados do cérebro. E pela ordem natural das coisas, você começa pelo sentimento. Porque, Marcela, no ventre de sua mãe, você começou a sentir antes de pensar. O pensamento é um fenômeno pós-parto. O sentimento não, é intrauterino. Então, começar pelo sentimento, porque o sentimento abre os poros do pensamento. Não é o pensamento que abre os poros do sentimento. Perfeito. Não sou eu que estou dizendo isso. Por exemplo, nós sabemos que o sentimento, ou a emoção, ele é a sede da intuição, o locus da imaginação, né? O espaço da premonição, ou da percepção instantânea das coisas sem precisar de nenhuma análise. Para analisar é preciso o lado racional, Sim. Lado esquerdo. Mas para captar com imediatidade, né, saltando para a carne do real, ou o topo da escada, sem precisar subir nenhum degrau, né, você faz sínteses sem precisar de análises, só com o manejo do lado direito. Então, quando você usa do sentimento, não está adotando uma postura anticientífica. Não, absolutamente. Então, veja bem, Tobias Barreto dizia, o direito não é só uma coisa que se sabe, é também uma coisa que se sente. Não é? Nietzsche dizia que as grandes... Como é que ele dizia? Que as grandes concepções teóricas começavam primeiro com a imaginação. E há fatos, há sentimentos, há palavras, há lições que nós aprendemos primeiro com a poesia e depois com a racionalização. É preciso compreender que poesia e razão não são opostas, são aliadas para a compreensão de um modo global do sentimento. Isso. Quando você usa os dois lados do cérebro, Einstein, por exemplo, dizia, não sei de nenhuma grande descoberta científica que não partisse de uma intuição, ou seja, da emoção, do sentimento. Né? Einstein dizia isso. E aí, usando os dois lados do cérebro, você pode levar o direito a pedir a mão da justiça em casamento. Amém. Que sejam felizes. E que sejam felizes para sempre. E eu preciso arrematar, eu estou frustradíssimo, porque eu queria que esse programa tivesse umas 12 horas, mas eu não posso. Mas eu quero dizer que eu estou, na verdade, frustradíssimo por não poder ficar mais tempo, e empolgado, ansioso, feliz, emocionado. Eu estou realizando hoje um sonho, sabe? Um sonho. Por quê? Porque eu não estou entrevistando um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Eu estou entrevistando o ser humano, poeta que respira direito e ensina. Ensina sem machucar, ensina sem traumatizar, ensina nos tocando mente e coração. E eu preciso, infelizmente, arrematar. Mas eu quero dizer que a ideia desse programa, do Papeando com Pamplona, é a ideia de fundir o direito com a poesia. Isso. E num programa que tenta fundir direito com poesia, o senhor é nossa inspiração, o senhor é nosso paraninfo. O senhor era quem eu queria entrevistar desde o primeiro episódio. E por isso, eu só posso lhe agradecer e fazer um brinde. A todos, hein? A todos nós. Por quê? Porque no final das contas, eu, o senhor e toda essa plateia somos só e somente só espíritos livres. Espírito livre. Depois de muito tempo, descobri o gosto da liberdade, mesmo já tendo passado da idade em que isso normalmente é vivido. Aprendi que, em essência, sou um espírito livre, que só tem de próprio o seu livre pensar. Não tente me aprisionar, nem um laço amarrar, pois isso somente me fará sentir tristeza e chorar. O amor vai me resgatar da viagem que me propus, de nunca desistir, de viver, de ser feliz. Se você ama alguém, deixe-o livre para ser quem é. Se ele ficar, é porque quer. Se for embora, é porque nunca quis. Se amar é a liberdade para se aprisionar a ninguém, eu quero aprender de verdade se na realidade é possível amar sem se tornar de alguém. Por que é preciso ter alguém para chamar de seu? Porque se tem de ser de alguém para ser feliz. Será que se tem de ser possuído ou possuir para se sentir verdadeiramente amado? Eu não posso ser eu, e somente meu deve ser o desejo de viver com e para, mas não só para isso. Eu sou uma alma livre, livre como toda alma deve ser, para nunca se arrepender de ter buscado viver cada momento de prazer que se renova a cada amanhecer. Eu sou uma alma livre. Até a próxima.